Bom dia, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é dia 20 de outubro de 22. Uma sujeirinha aqui no meu ombro, mas já limpei. 22. Hoje é quinta-feira, né? E aqui a gente tá com chuva de novo. Aqui em Guaratuba, chuva outra vez para variar, né? Ô, barbaridade, né? Ô, barbaridade. Mas tá bom também, né? Deus abençoe todo mundo. Aí sejam bem-vindos. Tudo bem, Rudiero? Toda a nossa galera. Ontem a gente teve bastante emoção ontem na final da Copa do Brasil, né? Parabéns à galera do Flamengo que ganhou, né? Do Corinthians que lutou até o final, né? Foi um jogo bem legal, né? Bem legal, foi um jogo bacana de assistir. Fazia tempo que a gente não via um jogo assim bem disputado, bem legal, né? Foi muito bacana mesmo. Então parabéns aos dois, né? Por terem chegado à final. O Flamengo ganhou por uma questão de sorte, na minha opinião, né? Silvia, é um temporal de madrugada em Curitiba, né? Aqui teve muita trovoada aqui em Guaratuba, né? Essa noite muita trovoada, foi bem feio aqui, esquentou muito, né? Depois das 2 horas, perto das 2 horas da manhã. Hoje eu tô com mais cara de sono do que o normal, porque eu não dormi muito tarde. Tava muito calor e como eu tô com a garganta ruim, não podia ligar o ar-condicionado, né? Então foi uma luta aí para dormir essa noite, por causa do calor. E aí então uma trovoada muito forte, né? Despencou uma água violenta aí. Eu acredito que deva em Curitiba mesmo ter dado uma chuva aí bem intensa, né? Bem intensa. Mas enfim, aqui tá chovendinho ainda, né? Chovendo pouco, já melhorou um pouquinho aí. E nós vamos caminhando, né? Então parabéns aí a galera do Flamengo, a galera do Corinthians. Deus abençoe vocês bastante, né? Todo mundo. Deus abençoe todo mundo aí, né? Que bom, Ana Moreira. Ana Moreira da Costa, seja muito bem-vinda aí, sempre aqui conosco, tá bom? Parabéns também para você que é flamenguista aí, né? Tá, irmã Jussara, bom dia, irmã Hilde, irmã Mari. Ontem, eu recomendo que você assista o culto ontem, caso você não tenha assistido, né? Gostou da foto, Ivone? Pastor. Mas aquilo é uma montagem, né? O pastor não tirou a foto com o presidente, né? Aquilo é só uma montagem, né? É só uma montagem. É um irmão que fez para zoar o pastor, na verdade, né? Porque você sabe que eu tenho as camisas dos times, eu não tenho usado as minhas camisas de time, porque tá frio aqui, e elas são todas com aquela malha fria, né? E depois que o pastor fez cirurgia bariátrica, eu tenho bastante frio, né? Tenho bastante frio. E eu não sei teu nome, que você tá só com umas coisinhas aí, a galera do Japão aí, né? Mas bom dia aí, né? Você tá só com as coisinhas, não dá pra ver teu nome aí, né? Senão te daria oi aí. E então por isso eu não tenho usado as camisas dos times, mas assim que esquentar mais um pouquinho aí, eu tô usando, né? Deve ter prestado atenção, as camisetas de algodão, né? Que são mais quentinhas aí. Mas depois que esquentar aqui o tempo, eu volto a usar as camisas dos times. Aí cada dia o pastor tá com uma, né? Aí cada dia o pastor tá com uma aí, né? É isso aí. E a gente tem bastante coisa aí para falar, né? Hoje de tarde o desdobramento aí vai ser impactante. Eu fosse você, não perderia, né? Gostou da boina? Eu ganhei uma boina caveira aí, né? Deixa eu mostrar para você. Olha aí, né? A boina que o pastor ganhou. A boina. Olha aí. A boina faca na caveira. Olha aí, o pastor ganhou. Tá aqui, né? Deixa ela aí. Deixa ela aí, né? Olha aí. Porque é por isso, Senir, porque eu não usei ainda as camisas que eu ganhei, porque tá frio. Aqui tá bem frio. E aí essas camisas elas são muito frias, né? O pastor fica com frio daí, entendeu? Então, Henrique, tô esperando aí a minha boina da ONU aí, né? Chegar azul, né? Estamos esperando.
Eu quero compartilhar com vocês hoje, enquanto a gente vai conversando, vocês vão procurando na Bíblia aí, o Evangelho de Mateus no capítulo 9 e o verso 14. Mateus 9, 14. Eu quero falar um pouquinho sobre o jejum, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre o jejum com vocês. Tá bom? Sérgio Cavalcante, o bicho tá pegando em Brasília mesmo, é verdade, né? E hoje de tarde tem bastante coisa para falar para vocês sobre isso aí, né? Aos incautos, incrédulos, né? Eu quero falar bastante. Enquanto vocês vão procurando, eu vou mostrar uns presentes que chegaram ontem aqui. Vocês querem ver o presente que eu ganhei ontem? Eu ganhei uma caneca aqui, deixa eu ver se eu conseguir abrir. Não vou conseguir abrir. Mas é uma caneca do Palmeiras, ó. Dá uma olhada. Não vai conseguir, ó. Tá vendo? A caneca do Palmeiras e dentro tem chocolate. Tem uma tesoura. A Manu vai abrir pra mim aqui. Enquanto vocês vão procurando na Bíblia, eu vou mostrando pra você os presentes que eu ganhei. Tá? Não consegui abrir, vai ficar assim mesmo, não tem problema. Quero mostrar para vocês, olha aqui que legal. Isso é um presente artesanal, ó. Olha que bacana, é uma faca, ó. Olha que legal. Muito legal, né? De produção própria, olha o cabo. Que bacana que ela é, né? Artesanal, a faca de comer churrasco, né? Aqui no sul ela é muito útil. Uma menor e uma maior, ó. Uma menor e uma maior. Olha que legal. Olha. Aqui tem até uma... Eu acho que é assim, né? Não sei. Tá a marquinha dela aqui, ó. Olha que bacana. Né? Bem legal, ó. Então são duas facas, olha. Um casalzinho, né? Uma maior e uma menor. Bem legais. O pastor ganhou também as castanhas. Olha. Castanha do Pará. Que o pastor come todo dia, um pouquinho. Recomendação do meu médico, nutricionista, né? Olha. Sementes, né? O pastor tem um potinho de semente ali, todo dia come semente. Todo dia eu como semente. E ela veio do Luiz Godoy, que mora lá em Atibaia, e da irmã Noemi, tá? Então, irmã Noemi, muito obrigado. E o Luiz Godoy, que fez as facas também, né? Muito obrigado pelo presente de aniversário, que chegou aí já, né? Chegou meu presente de aniversário, né? Algumas pessoas estão mandando, eu agradeço o carinho de vocês, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe aí o carinho de vocês, tá? Eu sempre ganho bastante presente, galera. Sempre ganho bastante presente, né? Mas eu quero recomendar para você. Gosto sim, Fabiane. Mas eu prefiro o panetone de frutas. O chocolate não é muito a minha praia, né? Eu como chocolate, mas eu não posso comer muito. E o chocolate é muito doce, ele me faz mal, né? Então eu posso comer só um pouquinho. Então o chocolate, quando eu ganho, eu fico um tempão comendo, porque ele porque ele é muito doce, né? Então fica em paz aí, tá? Não esquenta a cabeça aí. Muito bacana, né? Entendeu? Então, Marli, eu tenho algumas facas já que eu ganhei personalizadas do presidente. Eu tenho uma coleção, na verdade, né? Porque eu já ganhei acho que umas 7 ou 8. Tô fazendo até coleção já das facas, né? O pessoal do Rio Grande do Sul sempre manda uma faca para mim. Essa semana até ganhei mais uma, né? Gosto muito. Eu gosto de tudo que vocês me dão, na verdade, né? Então, não precisa se preocupar e ficar mandando coisa cara, esses troços. Não faça, tá? Uma baratinha mesmo e tá tudo bem aí. Eu queria que você abrisse a Bíblia para mim no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 14. Se você já encontrou, eu vou ler o texto já. Obrigado, Rita Gonzalez. Você viu que eu estou falando devagar, né? Porque eu tô com a garganta, tá ruim. Tá ruim, apesar de eu já estar medicado aí, mas tá ruim, tá? Ah, Vera, mas o problema do chocolate é a gordura, não é só
o açúcar, é a gordura também. Não, chocolate vegano não rola. O problema é a gordura, né? Gordura que eu tenho problema com açúcar e com a gordura, então eu tenho que comer pouco. Mas eu como pouco, né? Mas eu como pouco, mas não tem problema, eu como. Pode mandar que eu como, não tem problema. Vamos lá. Diz assim, ó. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? 15. E disse-lhes Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Eu preciso de um chá, alguma coisa. 16. Qualquer coisa, filha. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente remendo rompe a veste, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita ou coloca vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Obrigado, filha. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, dando para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa, Senhor, descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Ensina-nos, Senhor, com a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, para que estejamos pautados na verdade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Os discípulos de João Batista vieram conversar com Jesus. E eles fizeram uma pergunta, disseram: por que nós jejuamos tanto e os teus discípulos não jejuam? Este texto é utilizado por muita gente para dizer que quem é crente não precisa jejuar, tá? Para que os crentes em Cristo, os cristãos, não precisam jejuar, porque Jesus disse que não precisava jejuar. Eu já escutei muita gente falando isso, muita gente, mas isso não é verdade. E se você observar o texto, no verso 15, Jesus diz assim: podem, vamos interpretar o texto, vírgula, presta atenção, porventura, vírgula de novo, andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles. Andar triste quem está no casamento. Filhos das bodas são os convidados do casamento. Ele está dizendo: pode por acaso os convidados do casamento se entristecerem enquanto o filho está com ele? Por quê? Porque o jejum, ele entristece a alma. Porque o jejum é um sacrifício. Ok? E muita gente diz assim, oi Nilza, muita gente diz assim: mas eu não preciso me sacrificar porque Jesus já fez o sacrifício por mim. Você deve estar ouvindo isso muitas vezes em muitas igrejas. O pastor que é vagabundo, e eu não estou falando vagabundo no sentido de roubar, eu estou falando vagabundo aquele cara que não gosta de trabalhar. O pastor é vagabundo, ele não jejua e ele diz que ele não precisa jejuar.
Entendeu? Quando eu uso vagabundo, vagabundo não gosta de trabalhar, tá? Não é uma expressão aí pejorativa de ladrão ou qualquer coisa assim. Preguiçoso, talvez um sinônimo menos pejorativo, né? Pastor é preguiçoso num jejum. E aí ele diz assim, eu não posso jejuar porque a Bíblia diz que Jesus não quer sacrifício, Jesus quer obediência. Então veja, as pessoas deturpam a palavra. Muita gente faz isso. Só que o contexto bíblico mostra que essa conversa é uma mentira. Por quê? Porque Jesus disse que existem demônios que não saem sem jejum e oração. Entendeu? Então veja, não é uma questão de você crer ou você não crer, é uma questão de Bíblia. É uma questão de Bíblia o crente jejuar. Então, Jesus exorta os seus discípulos quando eles não conseguem expulsar aquele demônio do menino, né? Porque Pedro vem, conversa com Jesus e diz assim, Senhor, por que não pudemos expulsar esse demônio? Jesus é muito claro e diz para ele assim, porque existem castas, e veja que está no plural, então não existe apenas um tipo de demônio, existem vários tipos, isso é uma coisa que você tem que aprender. Principalmente você, pastor, pastora que está comigo aí, você que faz a obra, missionário, missionária, presta atenção. O pastor é do ramo, o meu ministério é de libertação. Né? Então, vou te dar alguns feedbacks, vou te dar alguns conselhos, vou te contar algumas coisas. Tá? Então, primeiro, para o demônio, você ter autoridade sobre o demônio, você precisa ter santidade. Primeira coisa. Você precisa ter santidade. Tá? Santidade. Então, se você não tiver santidade, você não tem autoridade. Certo? Não existe sacrifício de louvor. Manice Oliveira. Ela está perguntando, o que é sacrifício de louvor? Isso não existe na Bíblia. Isso é criação do gospel. Não existe isso na Bíblia. Entendeu? Então, veja. Admoestação, irmão, é diferente de exortação. Claro que é diferente, Marcelo. Eu não estou confundindo. Admoestação é quando você admoesta alguém a ouvir alguma coisa. Exortação é quando você chama atenção porque alguém está errado. São palavras diferentes, né? Então, a gente observa Jesus conversando com os seus filhos e os ensinando. Porque essas castas de demônios, determinadas castas de demônios, e tem gente que acha que expulsar um demônio é a mesma coisa que expulsar o outro, mas não é. Mas não é. Pastor, por que não é? Ontem nós estudamos, eu acho que era em Lucas 9, não lembro, mas acho que foi, sobre os apóstolos ainda não cheios com o Espírito Santo, não batizados com o Espírito Santo, receberam poder e autoridade. Né? Poder para curar e autoridade para libertar os cativos, mas alguns demônios eles não conseguiam. Alguns demônios eles não conseguiam e eles tinham o dom, eles tinham autoridade. Entendeu? Eles tinham autoridade. Mas aquele demônio daquele guri eles não conseguiram tirar. Por quê? Porque a autoridade apenas não bastava. Então eu quero que você entenda, eu queria que vocês esperassem um pouquinho, que vocês ficam fazendo perguntas e vocês tiram o meu raciocínio. Espera um pouquinho, eu vou chegar no jejum aí. Agora eu estou falando sobre libertação, tá? Ouçam, porque senão você fica perguntando, você não aprende. Escuta um pouquinho. Fica quietinho agora um pouquinho, escuta aí o que eu estou falando. Então existe diferença de um demônio para outro demônio. No inferno, tô te ensinando uma coisa que dificilmente você vai aprender em outro lugar. No inferno, existem categorias de demônios. Categoria de demônio. E o inferno é organizado. É só a igreja que é uma bagunça, a maioria das igrejas. Não todas, mas a maioria é. Que o crente não respeita a autoridade.
né? O crente não respeita a autoridade. O crente não respeita o pastor. A ovelha não respeita o presbítero da igreja, não respeita o diácono, não respeita o missionário. É mal educado, é grosseiro. Trata os obreiros da igreja com má educação, com falta de respeito. Isso só acontece aqui na igreja, só crente que faz isso. Porque o diabo e no inferno não é assim. Entendeu? No inferno não é assim. No inferno existe uma hierarquia e existem os demônios menores e eles vão subindo no seu não poder, porque a Bíblia é clara, Jesus disse: eis que Deus me deu todo o poder, então o diabo não tem poder, né? Mas ele tem força. Entendeu? Mas ele tem muita força. Então, quando você avalia um carro, por exemplo, você fala: quantos cavalos tem nesse motor? 100 cavalos. O que você está dizendo? Que aquele motor tem a força de 100 cavalos, de verdade. Então, determinados... eu não sei se você lembra, aqui passou um filme até muito famoso, que ele é muito bom, que eu acho que como é que era, Lorene? Da Emily Rose, a morte da Emily Rose, não, como é que você lembra do nome? Exorcismo, acho, da Emily Rose, eu não lembro, vocês lembram desse filme aí? Muito bom o filme, que conta uma história real de uma mocinha que morreu num exorcismo, que um padre estava fazendo uma libertação e o diabo matou ela. Entendeu? E o diabo fazia com aquela moça, por exemplo, ela levitar. Eu já vi pessoas levitarem. Eu já vi. O exorcismo de Emily Rose. Obrigado, Pedro Sampaio. É muito importante que você veja esse filme. Se você é uma pessoa espiritual, é importante que você veja. Porque como é um filme narrado em fatos reais, ele mostra ali as ações do diabo na vida de uma pessoa. Entendeu? Ele mostra ali, aquilo ali é extraordinário. O Exorcista também é bom, mas o Exorcista é mais antigo, né? E é um pouco fantasioso, mas o Exorcismo de Emily Rose, ele é muito, muito bom você assistir. Porque você vê ali o diabo atuando, irmão. Né? É baseado numa história real, bem isso mesmo. Então, se você não assistiu, assista. E você vai ver que o diabo mata a moça. Como é que o diabo matou a moça, irmão? Como é que o diabo... Hoje em dia, pastor, isso pode acontecer numa libertação ou num exorcismo. O diabo pode matar uma pessoa, sim, como? Através da exaustão. Exaustão. Eu fiz uma libertação uma vez, tem muitas histórias para te contar sobre isso. Que são testemunhos, né? Entendeu? Que nós levamos 3 dias para a pessoa ser liberta. Ela tinha 6 legiões de demônios na vida dela. 6. Quando a criança nasceu, isso o Espírito Santo me mostrou no dia. Depois a irmã confessou na igreja, porque ela se converteu na nossa igreja, foi batizada na nossa igreja, foi batizada com o Espírito Santo na nossa igreja, é crente até hoje, graças a Deus. Mas quando ela nasceu, nos primeiros 7 dias, ao invés dela ser levada, ela foi levada na praia e foi batizada com sangue na sua cabeça, de animal. Consagrada para uma determinada entidade. E tinha nela 6 legiões. A Bíblia diz que uma legião, preste bem atenção, uma legião tem em média 6.000 demônios. Uma legião. 6.000 demônios. Aí você pode olhar para mim e dizer assim: mas pastor, como é que cabe tanto? Lembre-se que os espíritos, eles não têm corpo físico. Então eles podem se concentrar, por exemplo, num órgão da pessoa, como no olho, por exemplo. E aí eu pergunto para você, 6 vezes 6,
Quantos mil? Então, quando você encontra uma situação, e eu sinceramente espero que vocês nunca se deparem com isso, porque é difícil. É difícil. Por isso que tem gente que apanha do diabo quando pega uma quantidade grande de demônios assim, ou um demônio chefe, por exemplo, né? Um demônio que lá no exército existe o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, capitão, coronel, o general. No exército do diabo é a mesma coisa. No exército de Deus tem isso, no do diabo tem também. Entendeu? Então você nunca sabe com quem você está lidando. Por isso eu falo sempre que se você não está preparado pelo seu pastor, quando você vai orar por alguém, não ore com a mão na cabeça dele. Eu tenho ensinado os meus obreiros aqui. Pastor, mas eu não sou obreiro, eu não sou ainda preparado, não estou ainda forte. Eu posso orar pelos outros? Você pode, desde que você não ponha a mão na cabeça dele. Se você não é obreiro da igreja, pastor, mas eu estou dentro da minha casa, preste atenção, estou ensinando você. Eu estou dentro da minha casa e eu preciso orar pelo meu filho. Eu posso pelo teu filho? Você pode. Pelo teu marido você pode. Mas não põe a mão na cabeça dele. Aqui, ó. Não põe. Porque se tiver um demônio, ele vai se manifestar. Quando você põe a mão na cabeça dele, ele vai se manifestar. E talvez você não consiga controlar a situação. E muita gente tem se dado muito mal dentro da sua própria casa, com filhos, principalmente filhos que usam droga, que saem na noite, que toma cachaça, que está virado num que aquilo. Por isso você precisa ter uma igreja, por isso você precisa ter um pastor, e por isso eu estou aqui. Entendeu? Então você tem que aprender a ter respeito, porque no mundo espiritual ele não respeita você. E se você entrar de qualquer jeito, ele vai arrebentar você, arrebenta a tua família, arrebenta a tua casa, e não adianta você ficar gritando lá, o sangue de Jesus tem poder. Não adianta. Porque o diabo não respeita crente que não tem autoridade. Entendeu? A gente tem uma passagem na Bíblia, no livro de Atos, onde os filhos de um sacerdote foram expulsar um demônio na casa de uma pessoa, eles eram alguns, né? E eles chegaram lá e disseram, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Deus de Paulo, eu mando que você saia. O demônio olhou para eles e disse, Jesus conheço, Paulo sei quem é, mas e vocês quem são? É Bíblia que eu estou te ensinando. É Bíblia que eu estou te ensinando. É diferente de você orar pelo teu filhinho, criança, né? Daí você pode, mas adulto, não. Ah, mas eu sou mãe. Não, você não é pastor dele. Entendeu? Então eu estou te ensinando, para você não gerar problema. Tem um outro detalhe aqui que eu vou falar. Nós estamos falando sobre libertação. A Bíblia diz que quando o demônio é tirado da sua casa, você expulsa um demônio da vida de uma pessoa, ele sai daquela pessoa. Escute bem o que eu vou te falar, preste atenção, estou te ensinando. Tá? Estou te ensinando, então preste atenção. A Bíblia diz que o demônio, ele sai da vida daquela pessoa e vaga por 7 dias, anda por aí por 7 dias. E então ele volta, a Bíblia diz. Ele volta. E ele encontra então aquela casa que ele habitava, diz a Bíblia, limpa e vazia. E o que ele faz? E quando ele volta, ele traz mais 7 com ele. E o estado daquele agora é pior do que era no princípio. Entendeu? Então, às vezes é melhor... Eu sei que tem um monte de gente que vai gritar aí, falar um monte de bosta, mas eu não estou nem aí para você. Você deixar que aquela pessoa fique com aquele demônio, do que você tirar aquele e daqui 7 dias a pessoa, em vez de ter 1, ter 8. Porque você não sabe o que você está fazendo. Entendeu? E você não sabe o que você está fazendo? Você vai lá, tira aquele demônio daquela pessoa. Aquela pessoa não se converteu. Principalmente o teu filho, a tua filha, preste bem atenção no que eu estou falando.
tá? Preste bem atenção no que eu estou falando. Ah, o meu filho está endemoniado. Você põe a mão na cabeça, manda o demônio sair dele. Beleza? Beleza, saiu, tá liberto? Tô liberto. Aí no sábado ele vai para a boca, vai para a zona, enche o rabo de cachaça, o diabo pega ele de volta. Só que em vez de pegar 1, pega 8. Porque culpa de quem? Tua. Porque você não conhece a Bíblia. Por isso Jesus disse, Mateus, eu acho que é 22, 29, não lembro, 23, 29, não me lembro, não está escrito. Jesus disse, pecas por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então não é qualquer pessoa que pode pôr a mão na cabeça de ninguém. Nunca deixe ninguém pôr a mão na tua cabeça, a não ser o teu pastor. Ah, vem aqui, tem um missionário de fora, tá orando, ele vai pôr a mão na tua cabeça. Eu já peguei pessoas na minha igreja que eu tive que fazer libertação, porque receberam uma unção de uma pessoa, uma imposição de mãos de uma pessoa que não tinha Jesus. E a Bíblia diz que você dá aquilo que você tem. E se o cara é adúltero, o cara é vagabundo, o cara é pilantra, porque tem um monte desses andando por aí com missionário, com carta da igreja, principalmente a gente que veio da Assembleia de Deus sabe muito bem como isso funciona. O cara tem uma carta e anda itinerante por aí, mas daí o cara dorme com todo mundo, usa droga, faz isso e vive da igreja, porque vive pregando, porque prega bem. Aí pega um azeite, põe a mão na tua cabeça, passa um espírito de prostituição para tua vida, passa um espírito de prostituição para teus filhos, porque você não vigia, porque você anda em um monte de igreja para lá e para cá, né? Porque você não tem bom senso, porque você não conhece a Bíblia. Entendeu? A Bíblia diz que você dá, cada um dá o que tem. O cara tá doente, passa doença para todo mundo. O cara tem sarampo, passa sarampo para todo mundo. Você tem que aprender isso. Você tem que aprender. Primeiro você tem que parar com esse espírito e ficar correndo atrás de homem. Ah, mas vai ter um congresso ali, o vaso. Que vaso, irmão? Vaso é o teu pastor, que ora por você, que jejua por você, que cuida da sua igreja. Esse é um vaso que você tem que respeitar. Esse aí é o vaso que você tem que respeitar. Dá honra a quem tem honra. Entendeu? Ah, mas o meu pastor não tem os dons, então vai para outra igreja. Entendeu? Vai para outra igreja, irmão. Acha um que preste. O que você não pode é ficar andando de igreja em igreja, de culto em culto, de congresso em congresso, corredor de congresso. Conhece o crente corredor de congresso? Ah, tem um congresso, vai vir um vaso profeta. Aí o cara vai lá, põe a mão na tua cabeça, profetiza uma mentira para você, uma merda, arrebenta a tua vida. Daí você fica reclamando, ah, pastor, a minha vida espiritual tá uma bosta, meu casamento tá uma merda. Ah, o pastor fala palavrão, eu falo mesmo, irmão. Por quê? Porque aquele maldito colocou a mão na tua cabeça e lançou a maldição sobre a sua vida, porque o cara é um adúltero, é um pilantra, tá cheio de pombagira, põe a mão na tua cabeça, quem que entra em você? Você acha que porque o cara fala em língua estranha ele é cheio de Jesus? É isso que você acha? Acorda, gente. Acorda. Você tem que acordar, irmão. Acorda. Então você precisa aprender a orar, você buscar. Primeira coisa. Segunda coisa, quem ora com imposição de mãos na tua cabeça é o seu pastor. Só. Mas ninguém. Eu falei para uma pessoa da nossa igreja semana passada, fiz uma libertação. Antiga, crente antiga, estava doente, estava com um monte de problema, uma situação desgraçada na sua casa, triste, com depressão, veio conversar comigo na igreja, eu falei, vem cá que eu vou orar. Coloquei a mão na cabeça, caiu uma vez, orei de novo, caiu de novo, orei de novo, caiu de novo, 3 vezes, até sair tudo os diabos que estavam nela. Eu falei para ela assim, não sei onde você foi, mas Deus está me mostrando um homem com azeite que colocou a mão na tua cabeça.
E quando ele colocou a mão na tua cabeça, naquele azeite tinha um demônio, esse demônio entrou em você. Onde é que você foi? Falei para ela. Que alguém ungiu você, ela começou a chorar, pediu perdão, porque tinha ido num outro lugar. Entendeu, irmão? Esses caras são tudo rato de esgoto. Essa semana ligou para mim e falou: meu Deus, pastor, todas as dores que eu tinha no meu corpo desapareceram. Aquela confusão que estava na minha casa acabou. Uma semana que você orou por mim, saiu tudo, estou me sentindo bem, estou comendo bem, acabou a diarreia, acabou o sangramento. Entendeu? E agora eu estou ótima. Glória a Deus. Nunca mais ninguém põe a mão na minha cabeça. A não ser o meu pastor. Então nós devemos jejuar, sim. Semana que vem toda a igreja, nossa igreja, vai estar jejuando 3 dias na semana. Pelo nosso presidente, vamos santificar nossa vida. Mas nós vamos estar jejuando também porque nós temos um batismo dia 29. Então todos os obreiros aqui jejuam a semana inteira. Os que vão participar do batismo. Para chegar no evento consagrado, santificado. Com poder, com autoridade. Porque se pintar uma treta, você expulsa, o cara sai fora, vaza. Então o jejum ele é importantíssimo para o obreiro. Jejum, meu irmão e minha irmã, não é para você ficar fazendo propósito para comprar carro, fazendo propósito para entrar no emprego, fazendo propósito para passar no concurso. Não é essa a função do jejum. A função do jejum é santificar a tua vida. Você entendeu? Jejum é para santificar a tua vida, para te dar autoridade no mundo espiritual, não é para você fazer troca com Deus. Quem abençoa a tua vida financeira é o teu dízimo, a tua oferta, é isso que faz a tua vida financeira ser abençoada, o teu coração aberto. Não é o jejum. Então não vai nessa vibe aí de, pastor, eu vou fazer um sacrifício para Deus me dar um carro. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Aí sim a palavra está aplicada da maneira correta. Aí sim a palavra está aplicada da maneira correta. O jejum é para santificação, para fortalecimento do teu espírito, para que a autoridade de Deus prevaleça sobre a ação de Satanás. Entendeu? O jejum não é para outro sentido. Eu vou jejuar para Deus me dar um casamento. Não vai dar nada, irmão. O jejum não é para isso. Não é para isso, irmão. Tem que aprender direito. Olha aqui o que a Bíblia está falando. E disse-lhe: podemos porventura andar tristes se os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ou seja, Jesus está falando, vão vir dias em que eu vou para o céu, eles vão ficar aqui, daí eles vão ter que jejuar, está escrito na Bíblia. 16, ninguém coloca remendo de pano novo em veste velha. Tem muito crente remendado aqui. Entendeu? Porque continua usando as vestes velhas, da velha criatura. Mas não adianta você pôr um remendo na roupa velha, porque ela vai rasgar. Você precisa trocar de roupa e receber de Deus uma roupa nova. Pastor, qual é o sentido da roupa nova? Eu já li para você lá em Zacarias, quando Josué está sendo retirado. Josué, naquela situação, era lá o sacerdote do povo de Deus que estava na Babilônia. A roupa velha, a roupa suja, significa o pecado. Então não adianta você pegar um pedacinho de roupa limpa e colocar sobre a roupa velha. Não adianta. Você tem que arrancar a roupa velha e colocar uma roupa nova. Não adianta trocar só um pedacinho porque rasgou. Não, o que Jesus está falando? Que tem que ter uma transformação, tem que ter caráter de Cristo, tem que abandonar o pecado, tem que sair da esbórnia, tem que parar com a cachaça, tem que parar com a mentira, tem que parar com a prostituição. Isso é roupa velha. Senão não adianta. Parcialmente com Deus não funciona.
Ou você é novo ou você não é. Você não é uma nova criatura usando as roupas da velha. É isso que Jesus está falando. Entendeu, irmão? Então você precisa se esforçar. Precisa se empenhar. Então olha aqui o que o texto está falando. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior a rotura. Então a roupa velha precisa ser tirada e jogada fora. Roupa velha não se utiliza. Que é que Jesus está falando? Que você não pode ser a nova criatura se você tem os velhos hábitos, os velhos costumes. Você entendeu, irmão? Tem que jogar as coisas velhas fora. Ah, mas agora eu sou crente. É crente e continua mentindo? Ah, mas agora eu sou de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo e continua dando golpe nas pessoas? Ah, agora eu sou de Jesus Cristo. É Jesus Cristo e continua saindo com as mulheres na rua, com os homens na rua, no final de semana, indo pra balada, pega um, pega outro. Como que você é crente, irmão? Como que você é uma nova criatura se você faz as mesmas coisas que você fazia quando você era uma velha? Então você não mudou, você está se enganando. Então não adianta você ir no culto, lá no domingo, ir no culto na quarta-feira, chorar, falar em língua estranha, e sábado ir para esbórnia, dançar, fazer, pegar os outros, tomar cachaça. E que adianta, irmão? Então não se põe remendo novo em roupa velha. Roupa velha tem que jogar fora. Tem que usar uma roupa nova, uma roupa branca, uma roupa limpa, santidade. O que é pecado você tem que abandonar. Sexo fora do casamento é pecado, abandona. Cachaçada, pecado, abandona. Comidança, pecado, abandona. Falar mal dos outros, pecado, abandona. Fazer fofoca, pecado, abandona. Abandona, irmão, as coisas desse mundo que vinham com você, tem que deixar para trás. Não tiver mudança no teu caráter, você nunca vai ser crente de verdade. Você tem que acordar. Acorda. Acorda, irmão. Entendeu? Você entendeu, irmão? Agora, pastor, o crente é obrigado a jejuar? Não, claro que não. Claro que não. Claro que não. O jejum, mais uma vez eu vou dizer, não é para renovar você. Entendeu? Não, irmã Mônica Galo, o dízimo e o jejum não é do Antigo Testamento. Nós estamos lendo o Novo Testamento. Não é do Velho. Não estamos no Velho. Você entendeu? Então, a gente precisa ler a Bíblia. Veja, nós estamos lendo Mateus. A gente não está lendo Deuteronômio. Então, Jesus está dizendo, quando Jesus subir, os crentes jejuarão. Mas Jesus está falando de quem? Está falando dos seus obreiros. Ah, pastor, então eu não preciso jejuar se você não faz a obra? Não, jejua se você quiser. Não, você não precisa. Agora, você quer orar pelos outros? Você quer santificar a sua vida? Você quer receber os dons do Espírito Santo? Aí você tem que jejuar. Aí você tem que jejuar. Você quer ver o céu aberto, com os anjos subindo e descendo? Quer receber os dons de falar em língua estranha? Quer receber os dons para curar os enfermos? Você quer ter um conhecimento aprofundado da Bíblia? Aí sem jejum, tua vida não vai para frente. Não funciona daí. Entendeu? Daí não funciona. Tá? O culto amanhã será no mesmo hotel, no Hotel Bristol, Portal do Iguaçu, às 19h30, sexta-feira. Amanhã. Não vai ser hoje, quinta, tá? Vai ser amanhã, sexta. Hotel Bristol, Portal do Iguaçu, sexta-feira, 19h30. Tá? Entendeu, irmão?
Então estou te ensinando aqui, você sabe que eu não passo pano, que a palavra é claríssima para você entender. Minha conversa aqui é chão de fábrica, você já sabe disso. Tá? Chão de fábrica, então estou te ensinando. 17. Nem se coloca vinho novo em odres velhos. Quem é o vinho novo? O vinho novo é o Evangelho de Jesus Cristo. O vinho novo é o Espírito Santo de Deus. Então não se coloca, olha o que Jesus está falando, vinho novo em vaso velho. Não se coloca vinho novo em vaso velho. Então não adianta você querer que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo se o vaso é velho. Não vai ser. Que a pessoa receba poder e autoridade se o vaso é velho. Não vai. Não vai acontecer, não vai rolar. Entendeu, irmão? Então você precisa entender isso. Não se põe vinho novo em vaso velho, em odres velho. O odre precisa ser novo para... Comer pipoca é pecado? Não, comer pipoca não é pecado, Maria Egídio. Não é pecado. Por que tem gente que fala que... É importante isso aqui. A pergunta da irmã parece não ter importância, mas tem. É importante. Vou responder. Porque no candomblé se usa pipoca em ritual. Entendeu? No candomblé se usa pipoca no ritual. É sério isso. Na Umbanda se usa ervas, né? Para as pessoas tomarem banho. No candomblé se usa pipoca. Joga-se... É uma como é que fala? Um ato profético deles, né? Entendeu? Então eles jogam aquela pipoca sobre a pessoa que estaria lavando. Então tem muito pastor aí, besta, isso é coisa de pastor besta, né? Dizendo que você não pode comer pipoca, porque os caras usam a pipoca no ritual. Tem até um vídeo do ex-presidiário aí, no Molusco, né? Que tem uma mulher com uma bacia de pipoca jogando pipoca em cima da cabeça dele. Entendeu? Você vai olhar lá, você vai achar e você vai ver. Entendeu? Pastor Rodrigo, beijo no teu coração, Deus te abençoe. Entendeu? Mas se fosse assim, você não podia comer frango, porque os caras põem frango na macumba. Né? Os caras usam frango na macumba, você não pode comer o frango. Tá? Então, comer pipoca não é pecado. Aliás, eu adoro pipoca. Às vezes eu vou passear com a Manuela no shopping e a gente vai comer pipoca no cinema, porque adoro, mesmo sem ir no cinema. A gente passa, compra um pacote de pipoca, doce embaixo, salgada por cima. Primeiro doce, salgado em cima, come um pacotão e a gente fica lá no shopping passeando comendo pipoca. Eu adoro pipoca. Aqui em casa a gente come pipoca com bacon. O pastor que faz é a melhor do mundo. Tá? Então não, comer pipoca não é pecado, tá? Pelo contrário, pipoca é um alimento extraordinário, você deveria comer sempre, tá? Então presta atenção, não se coloca vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se, mas coloca vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Então se quer receber o Espírito Santo, quer receber poder, quer receber autoridade, seja um vaso novo. Tem que ser transformado. Tem que abandonar o pecado. O Rubem. Um dia eu dou receita da pipoca para vocês aí com bacon. Tá bem boa, bem gostosa, fica bem boa. Mas não, hoje não. Outro dia eu falo para vocês. Hoje eu não tô conseguindo nem falar. Minha garganta tá ruim. Eu tô na obrigação aqui. Ok, gente? Vocês entenderam aí o que o pastor falou? Todo mundo entendeu? Cadê o pessoal do YouTube aí que só tem 2.800 pessoas que curtiram? Estamos com 5.000 pessoas no YouTube, só tem 2.800 que curtiram ainda. Dê o teu like. Dê o teu like antes de ir embora aí. Veja se você já se inscreveu. Se não se inscreveu, se inscreva aí no canal. Pessoal aqui do Facebook, né? Temos 3.500 pessoas aqui. Deus abençoe vocês, né? Hoje a gente está aí com quase 9.000 pessoas de novo no nosso estudo, né? Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Tá bom? Então todo mundo entendeu? Tudo beleza? Posso orar? Vamos embora? Tá na hora já? Deixa eu ver que horas são. Uau, já tá na hora. Falta 3 minutos, dá tempo de orar. Tá? Então não esqueçam que o culto é amanhã, sexta-feira em Curitiba, tá? O Hotel Bristol,
Portal do Iguaçu, 19h30, vou estar esperando vocês lá. Temos hoje desdobramentos, 14 horas, não perca. Temos aí notícias passarínicas, né? Passarínicas para de tarde aí, tá bom? Vamos orar? Fecha os teus olhos aí, Papai do céu, em nome de Jesus. Eu quero abençoar o teu povo, tua igreja, todos os pastores, pastoras, irmãos e irmãs que estão aqui no estudo comigo. Que o Senhor possa ajudá-los, ensiná-los e abençoá-los no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor possa nos ensinar para que sejamos ensinados teus, para que andemos, meu Deus, na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Põe, Papai, a tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus e até a tarde, tá? Tchau, galera!